Senhor Jesus, colocamos a vida do Paulo nesse momento diante do teu altar. Ele vai falar da tua palavra, então que haja temor nos lábios do teu filho, no coração dele, e que a tua palavra nos lábios dele seja como espada de fogo mesmo, que traspasse o nosso coração, a nossa alma, revele, Senhor Jesus, o que está no profundo escondido do nosso ser e nos traga verdadeiramente uma consciência de pecado, justiça e de juízo no Senhor. Nós te amamos, Pai, e queremos ser servos que alegrem o Senhor e que glorifiquem o teu nome em tudo. Por isso, usa a vida do teu servo nessa noite da maneira como o Senhor desejar, Pai. No santo e poderoso nome de Cristo Jesus. E também oramos, Senhor, contra toda distração, contra toda sonolência no meio do teu povo. Oramos, Senhor Jesus, contra todo comichão nos ouvidos, Pai. Que os teus anjos que estão acampados ao redor desta igreja, Senhor Jesus, estejam, Senhor, apostos contra, Senhor, todo intento de Satanás, Senhor Jesus. Nós queremos estar aqui, Pai, com os ouvidos abertos e com o coração aberto para o Senhor e para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus, vocês estão bem na noite? Tudo bem com vocês? Amém? Aleluia. Abram suas Bíblias lá no livro de Atos, no capítulo 9, um texto muito conhecido, uma história muito conhecida, que nós vamos pegar uma porção apenas desse texto para poder ministrarmos hoje. Em nome de Jesus, ser ministrado por essa palavra, que essa palavra nos encontre mesmo. Nessa noite nós vamos refletir um pouco, igreja, sobre a necessidade de entendermos a importância de vivermos como instrumentos nas mãos do Senhor. Precisamos mesmo dessa importância, essa necessidade de entendimento mesmo, de entendimento do quê? De que cada relacionamento pessoal é, na verdade, uma grande oportunidade para servir e para ministrar. Todos acharam? Amém? Tem uma frase de um livro que eu li que diz mais ou menos assim, que pessoas que precisam de transformação ministram a pessoas que precisam ser transformadas. Vou repetir. Pessoas que precisam de transformação ministram a pessoas que precisam ser transformadas. Ou seja, irmãos, tem regra não. E isso pode acontecer a qualquer momento. Não requer muitas habilidades, não quer nenhuma função específica. O que a gente vai falar hoje aqui não requer habilidade assim nenhuma, irmãos, essa é a verdade. Ou algum tipo de dom. Ou fala assim, aquela fala do tipo que o mundo ouviu quando Jesus foi batizado ali. O mundo ouviu uma voz vinda do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, basta apenas ter um coração quebrantado. Basta apenas ter um coração contrito. Basta apenas, irmãos, ser um instrumento nas mãos do Redentor. Vamos ler? Atos capítulo 9. A partir do verso 10 ao 19, diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. E o Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar lá, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel.
e mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. E ele levantou e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Amém. Até aqui. Essa aqui, irmãos, é uma narrativa da história do encontro que mudou assim a história do mundo. Esse encontro mudou literalmente a história do mundo. É o encontro do santo e pecador. É o encontro do perseguido e o perseguidor. É o encontro do Criador com a criatura. É o encontro que mudou literalmente a história do mundo. Podemos dizer que, em termos de conversão, essa aqui talvez tenha sido a conversão mais importante da história do cristianismo. Talvez tenha sido essa conversão aqui deste homem chamado Saulo. Esse homem aqui, irmãos, ele exerceu influência muito grande no cristianismo. A colaboração que Paulo trouxe para o cristianismo foi notória, irmãos. Foi notória, assim. Paulo, é incrível, assim, o que Paulo, a colaboração que Paulo trouxe mesmo assim para o cristianismo. Irmãos, não sei se vocês perceberam, mas Camila, nós estamos esse ano todo pregando só em cima das histórias de Paulo, dos escritos de Paulo. A gente está até tentando escapar um pouco, mas não tem jeito. O olho está vindo para cá e é isso. Para que a gente entenda, Paulo vinha de um berço religioso de tradição pesada. Lembra lá, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de nascença, quanto à lei ali, fariseu com muito orgulho. Foi educado aos pés de Gamaliel, esse famoso, um dos maiores mestres, rabinos ali da época, um cara que articulava as perseguições, um cara que tinha os poderosos sacerdotes nas mãos, pois eram eles que davam autorização ali para Paulo praticar o terror que ele tanto praticava nessa época. O perseguidor Paulo, que consentiu ali na morte de Estevão ali, a Bíblia narra que Estevão morreu aos pés de Paulo. Paulo estava ali, irmãos, consentiu ali, e a história diz que depois disso, desse acontecimento, desse fato da morte de Estevão, a história conta que uma grande onda varreu ali, uma grande onda de perseguição, varreu Jerusalém, varreu a igreja ali naquele dia, ao ponto assim, da igreja partir em dispersão. E então esse homem, Paulo, vai até então, chamava de Saulo, vai para Damasco. A Bíblia narra ali no capítulo 9 que Paulo ainda respirava ameaças de morte, irmão. Olha isso. Depois de tudo isso, depois de todos esses acontecimentos, o fato ali do pregador Estevão ali, Paulo ainda respirava a morte. E então esse homem, ele faz o quê? Parte para Damasco, para perseguir e oprimir mais cristãos. Irmãos, nós conhecemos muito bem como foi o encontro desse homem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele brinca assim que Paulo, ele não se converteu. Paulo foi convertido. Ou seja, não teve jeito. Foi cercado. Não tinha como levantar guerra. Não teve estratégia naquele dia. Ou seja, Paulo foi convertido. Paulo ouviu a voz do Todo-Poderoso. Não tinha como escapar, irmãos. Aquele homem se encontrava vulnerável ali naquele momento. Aquele homem cheio de si, com cartas ali de autorização para perseguir cristão onde encontrasse, assinada ali pelos poderosos sacerdotes da época. Paulo estava vulnerável ali, irmãos. O perseguidor foi encontrado. O perseguidor foi encontrado, irmãos. Ele cai por terra, cego. Perceba uma coisa, irmãos. Paulo estava caçando cristão para prendê-los. Mas mal sabia ele que Jesus Cristo estava caçando Paulo para salvá-lo. Os homens faziam uns planos, irmãos, mas Deus tem uns trem diferentes, viu? Geralmente os trem de Deus é diferente dos planos dos homens. Dá uma olhada, irmãos. Consegue imaginar um negócio desse?
toda a turma levanta ali, se levanta contra Estevão ali, por conta da narrativa de Estevão, por conta do testemunho de Estevão. Paulo articulando toda aquela situação toda. Estevão morre ali apedrejado, levanta os olhos, vê os céus abertos, aquela declaração linda de Jesus Cristo ali, em pé, do lado de Deus Pai. E as capas ali de Estevão caem aos pés de Saulo. Fala que esse homem respirando morte, ódio ainda em seu coração. Prepara as cartas, assinatura ali, autorização dos sacerdotes para provocar terror. Vai para Damasco, respirando ódio, farejando cristão. E de repente é ele que é encontrado. Grave isso no seu coração, irmãos. A graça de Deus é irresistível. E o seu chamado é irrecusável. O chamado de Deus é irrecusável. E quando tudo acontece, aquela súbita luz que vem e todos caem por terra sem enxergar nada, ouvindo apenas a voz ali. Então Jesus, como nós lemos, ali ele pergunta aqui, um pouquinho de onde a gente lê, ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então Saulo responde: quem és tu, Senhor? E Jesus responde a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Eita. Eita glória. É nesse momento, irmãos, que a alma desse homem foi encontrada. Não precisou muita coisa, não. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Esse homem caiu por terra, irmãos. A alma desse homem foi encontrada. Foi nesse momento que os olhos da sua alma foram abertos. Esse homem precisou ficar cego para poder enxergar o Salvador. Eita Deus. Eita Deus. Se você está dizendo assim que não consegue ver Jesus, talvez é porque você está com os olhos muito abertos, irmão. Enxergando muita coisa, menos o Salvador. Então a minha oração é que você fique cego ainda nessa noite, para que apenas o Salvador você comece a enxergar na sua vida, e todos os ruídos desse mundo vão cair por terra, e todas as coisas que não faz sentido definitivamente cairão por terra, porque só o Senhor Jesus Cristo aparecerá frente à tua questão, dizendo: eu sou o Jesus a quem tu ainda não vê. Então aparece Ananias na história, numa visão, irmãos. Imagina um negócio desse. Numa visão, Jesus aparece a Ananias e fala: Ananias, tem um homem que estava vindo para cá, ele ficou cego, e ele viu, olha que coisa doida, ele viu que um homem chamado Ananias foi até ele e impôs as mãos, e ele ia voltar a enxergar. Ananias, esperto, disse: mas Senhor, sabemos da história desse homem aí, Senhor. Sabemos da história desse homem, Senhor. A Bíblia fala, tem falado coisas horríveis dele. É Ananias. Mas, Senhor, ele tem autorização dos principais sacerdotes. É Ananias. Esse é o ponto da mensagem hoje, irmãos. A forma como Jesus fala com Ananias. Ananias não ficou dando desculpa, ele só falou a verdade. Senhor, esse homem aqui está praticando terror. E Jesus responde para ele assim: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido. Um instrumento escolhido. E com o objetivo de levar a minha palavra diante de reis, diante de gentios, bem como todos os filhos de Israel. Ele é um instrumento escolhido. O que é isso que aconteceu aqui na história, irmãos? Que encontro foi esse que aconteceu aqui na história? A primeira coisa, a primeira lição que eu aprendo aqui vendo essa história é que devemos lembrar
que Deus não faz distinção de pessoas. Se é pobre ou rico, se é preto ou branco, se tem estudo ou não tem estudo, se é simples, se é culto, se é homem, se é mulher, se tem dente, se é banguelo. Deus não faz distinção de pessoas. E a segunda coisa que eu aprendo aqui é que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. O que eu quero dizer para você, igreja, é que Deus não erra endereços. Deus não erra endereços. E Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Sabe aquele papo, irmãos, de que Deus tem um plano para a sua vida? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ouviu isso um dia. Que Deus tem um plano para você. Um dia eu ouvi isso também. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu até acreditei. Quando falaram para mim que Deus tinha um plano na minha vida, eu até acreditei. Agora, quando eu ouvi que eu seria um pastor, não, irmãos. Aí foi demais. Que eu seria um pastor? Não, irmãos, é demais. Eu era da rua. Eu era usuário. Eu nem estava em sã consciência quando eu vi isso. Mas ele falou que eu seria um pastor. Irmãos do céu, apesar da pouca idade e história, eu já tinha um currículo bem ruim nas mãos, viu? Quando eu ouvi que seria um pastor. Deus não erra endereço, Ele quer te usar, viu, irmão? Portanto, mais uma vez você está ouvindo isso, que Deus tem um plano na sua vida. E Ele tem mesmo. É sobre isso que nós estamos falando hoje. Sobre pessoas que não tinham nada, absolutamente nada de extraordinário em coisa alguma, em aspecto nenhum, mas que foram instrumentos nas mãos de Deus. E aí me vem uma pergunta no coração: por que é que Deus age dessa maneira? Por que é que Deus escolhe pessoas? E eu respondo: não sei. Eu não sei, irmãos. Eu mesmo não me escolheria. Mas escuta isso, que o seu coração venha a ouvir isso, irmãos. Nós temos debilidades, irmãos, e defeitos, é ou não é? Debilidades e defeitos de diversas naturezas, diversas ordens, de ordem física. Nós temos debilidades e defeitos de ordem espiritual, de ordem emocional. A gente vive cheio de angústia, de tristeza, de medo, de solidão. Nós temos debilidade de ordem intelectual. Nós temos dificuldade de aprender, de raciocinar. Nós temos dificuldade e debilidade de ordem física, irmãos. É um olho mais para lá que para cá, é um nariz torto, irmão. É gente com a língua presa e pregando o evangelho aí, irmãos. É gente surda, é gente gaga e pregando o evangelho aí, irmãos. O que eu entendo é que Deus, Ele não se importa com esses trem não, irmãos. O que Ele se importa é com um coração quebrantado e contrito, um coração que diz sim, aleluia. Eu preciso deixar uma coisa clara, irmãos, para nós nessa noite, que Deus não precisa da gente. Vamos deixar isso bem claro. Deus não precisa da gente. Você já imaginou Deus numa carruagem de fogo, com Satanás amarrado nessa carruagem, uns anjos com uma cinta de couro flamejante, dando uma cintada e passando assim no céu, dizendo: ei, ele perdeu, reconheça Jesus como Salvador, é Ele mesmo que perdeu. Irmão, não precisa nem ter culto, irmãos. Todo mundo ia se converter, irmão, ou pelo menos a grande maioria, porque tem gente ruim nesse mundo.
Então, irmãos, Deus não precisa da gente em coisa nenhuma, mas Ele compartilha. Ele decidiu se compartilhar, Ele decidiu se revelar, Ele decidiu assim, irmãos, e Ele nos chama para a missão dEle, e isso Ele o faz com amor, Ele faz por graça. Deus tem um propósito, e na sua vontade, Ele nos chama, irmão, Ele nos chama, e quando Deus, Ele chama, quando Deus te chama para si, irmão, Ele te chama para ser servo, você está entendendo? O servo, ele é um instrumento nas mãos do Senhor. Ser um instrumento, irmãos, nas mãos do Redentor, é o mesmo que ser um participante comprometido. O que é isso, irmãos? Que infelizmente, mas muito infelizmente, mas bem infelizmente, temos muito consumidor gospel. Ou não é? Consumidor gospel, irmão. Consumidor de música boa. Consumidor de mensagem boa. Tem gente que assiste mensagem todo dia, o dia inteiro. Enquanto trabalha, mensagem. Termina o expediente, tal, a mesma coisa. Ué. Tô mentindo, igreja? Tô mentindo, ninguém falou nada. Amém, aleluia. Ô, irmã, você é uma benção com as respostas. Você aquece meu coração, viu? Temos, irmãos, consumidores de mensagem. Temos consumidores de situações milagrosas, irmãos. Telespectadores de culto. Tem gente que só assiste culto, irmão. Não participa, não. E se o ministro pedir para louvar, eita, lascou. E se pedir para fechar o olho, levantar as mãos, ih, deu ruim. E orar com quem está do lado? Piorou. Infelizmente, muito infelizmente, bem infelizmente, precisamos, irmãos, de participantes comprometidos. Isso é ser instrumentos nas mãos do Redentor. Mas aí você pode me perguntar assim, mas sempre vai existir no nosso meio os consumidores de conteúdo gospel. Sempre vai existir. Os consumidores de conteúdo evangélico. E qual que é o problema disso? Eu respondo que esse comportamento enfraquece a igreja. Esse é o problema. Enfraquece a igreja. Porque ao invés de sermos instrumentos de propagação do evangelho, instrumentos que acabam difundindo o evangelho, instrumentos que compartilha, que reparte, a gente acaba sendo retentores de boas novas apenas. Então nós recebemos as boas novas e retemos. Veja só comigo essa história. André e Pedro. Quem lembra dessa história, irmão? Nos evangelhos, no início dos evangelhos vai contar, mas principalmente no evangelho ali de João, é bonito porque o André é irmão de Pedro. E o André chega para Pedro e diz assim, vem ver, Pedro, nós achamos o Messias. Vem ver, Pedro, nós achamos aquele de quem os profetas e a lei apontavam. Vem ver, Pedro, nós achamos o Messias. A Bíblia não narra muito sobre André. Já repararam nisso? Se você for falar de André, irmão de Pedro, tentar achar, a Bíblia não narra. Se você jogar no Google aí, você não vai conseguir descobrir muita coisa, muitos textos falando de André. Mas ele foi um instrumento nas mãos do Redentor. Ele foi um instrumento nas mãos do Redentor. Porque ele ouviu o testemunho de João dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na mesma hora ele disse, vem André, vem Pedro, nós achamos o Messias. Não precisou muito não, irmãos. Vem, nós achamos o Messias prometido. Esse mesmo Pedro, irmãos, que ouviu o seu irmão André, que a Bíblia narra tão pouquinho sobre ele, se tornou aquele Pedro de bons conselhos,
que dizia: tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Ame intensamente de todo o coração. Em outra parte, esse mesmo Pedro dizia: caros amigos, vocês são peregrinos. Logo, em breve, voltarão à pátria celestial. Aleluia, irmão, eu não vejo a hora disso acontecer. Esse mesmo Pedro, irmão, que um dia escreveu ali na sua carta: vivam de maneira exemplar. Sabe por quê? Porque isso vai glorificar a Deus. Esse mesmo Pedro disse: olha, se sujeitem às autoridades, mesmo que eles façam o mal, cabe você fazer o bem. Sejam bondosos, amáveis. Esses eram os conselhos de Pedro. Até mesmo, perdão, se seus patrões forem cruéis com você, sejam bondosos, amáveis. Suportem com paciência. Deus se agrada disso. Vocês podem até ser rejeitados neste mundo, mas para Deus vocês não são rejeitados. É isso que Pedro estava falando. Esse Pedro que só chegou ao Messias porque é um instrumento nas mãos do Redentor, disse: vem ver, encontramos o Messias prometido. Esse Pedro era aquele mesmo que era impetuoso, irmãos. O quadro de Pedro era diferente desse dos conselhos aqui nas cartas. Esse Pedro era aquele que possuía um temperamento esquentado. Aquele que algumas vezes falava sem pensar, oscilava entre a coragem e a covardia. Ficou conhecido por vacilar na fé e na dúvida ali quando andou sobre as águas. E no momento de mais dor ali de Jesus, quando Jesus se entregava de forma voluntária e sem possuir coisa alguma, culpa alguma, Pedro o nega, e o nega enfaticamente, dizendo com todo o seu ser. Pedro foi um dissimulado ali naquele momento, quando se aquecia na fogueira, quando Pilatos não, os sacerdotes, Anás e Caifás estavam ali julgando Jesus na madrugada. Pedro disse: eu não conheço, nem sei o que vocês estão falando. Era esse Pedro que dizia que estava pronto para ir ser preso por conta de Jesus e estava pronto de ir até a morte. Mas o negou. E quando o galo canta, ele foi despertado pela graça de Deus. Pedro era aquela pessoa que não conseguia nem acompanhar Jesus em oração, irmão. Dormiu 1, 2, 3 vezes quando Jesus orava. Deus escolhe uns instrumentos estranhos, né, irmãos? Cá para nós, hein? Ei, pastor Edu! Deus escolhe uns instrumentos estranhos, irmãos. Mas quando a gente olha em Atos 3, a gente vê um Pedro pregando um sermão e 3.000 se convertendo. Que igreja foi essa, irmãos, que começou com 3.000 assim? Um sermão, irmãos, 3.000 se converteram. Hoje a gente tem que ter garra para pregar 3.000 sermão para uns se converter. E esse Pedro, que viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em Atos 10 foi usado como um lindo instrumento de conversão na vida de Cornélio, a sua família. Esse soldado piedoso, Cornélio era um soldado piedoso, ele abençoava financeiramente, ele orava, ele tinha umas práticas boas. Mas Pedro foi usado como instrumento de conversão na vida de Cornélio, ali todos os gentios que ali estavam. Instrumentos nas mãos do Redentor. Cornélio teve uma visão que era para ir lá na casa do Simão, o curtidor, e que lá ia ter um outro Simão, que era Pedro, e que Pedro ia acompanhar ele, e que Pedro ia esclarecer algumas coisas ali. E então esse homem, Cornélio, ele pega e manda os homens até esse endereço que Deus deu numa visão, irmãos. Olha só,
Assim como Ananias, numa visão, vai em tal lugar. Lá você vai encontrar. E lá parte esses homens em direção a Pedro. E lá Pedro sobe no telhadinho para orar, para ter com Deus. Foi orar. E enquanto os homens estão chegando, Pedro está orando. E de repente, numa visão, Pedro vê um lençol cheio de coisa estranha, coisa impura, não sei o quê, e um monte de coisa. E uma voz diz, agora pega e come. Ele, misericórdia, Senhor. Eu nunca comi coisa impura assim. E aí o Senhor fala, me ajuda aí, o santifiquei, como é que é? O que Deus santificou por estar. E ainda, o Senhor fala, vai chegar uns homens aí, você pode ir com eles. Tem uma missão para você. Tudo em visão, irmãos. Que é isso? E Pedro ia e de repente os homens batem lá na porta. Viemos aqui porque o nosso Senhor pediu para vir aqui e vai levar você até lá que você tem umas coisas para esclarecer. Irmãos, o que é ser instrumento nas mãos de Deus? Mais uma vez eu digo, a nossa agenda não combina com a agenda de Deus. Não combina um negócio desse. Já pensou? Hein, pastor Getúlio, tem uma visão dessa? Aí você olha assim, meu Deus, aí bate na porta e mesmo fala, Jesus Cristo, é agora. E Pedro vai, nós conhecemos a história, é linda essa história. Porque Pedro acompanha lá e chegando lá, Pedro prega um evangelho ali, poderoso. E os irmãos começam a falar em língua estranha, irmãos. Começam a receber o Espírito Santo. E Pedro então sabe da visão que Deus mandou. E Pedro então fala, Jesus não veio só para judeus não, Jesus veio para os gentios, Jesus veio para todo mundo, para todos aqueles que nele crê. Não vão perecer, vão ter vida eterna. Jesus veio para esse povo todo. Instrumentos nas mãos do Redentor, irmãos. E o que dizer então de Paulo? Esse instrumento escolhido aqui, irmãos. Um agente de morte. Paulo de agente de morte, irmãos. Ele vai para pregador do evangelho da vida. Olha como muda a vida do homem. Num dia ele era perseguidor ali, agente de morte. No outro ele era pregador do evangelho. De destruidor da igreja, ele vira plantador de igreja. Aquele que escrevia, oh meu Deus, aquele que escrevia carta para prender as pessoas. Agora ele escreve cartas, é para abençoar e salvar as pessoas. O que é que Deus faz com um instrumento nas mãos bem afinado? Irmãos, o que eu estou dizendo aqui é muito sério, irmãos. A obra que Deus insistentemente vem fazendo, está fazendo no mundo, de forma graciosa, é a redenção, irmãos. E nós somos participantes disso pela graça de Deus. Participantes disso pela graça de Deus. Portanto, irmãos, mais do que nos comportarmos como instrumentos nas mãos do Redentor, temos que ser instrumentos nas mãos do Redentor. Temos que viver como um instrumento. Tem uma missionária que eu esqueci o nome, a oração dela, fica gravada lá na parede de casa. Não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Por favor. Olha a oração dessa missionária. Por favor, não nos deixe de fora. Não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Mana Worship, por favor. Perceba só uma coisa, irmãos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Todos nós, irmãos, acordamos de um jeito parecido. É ou não é? Todos nós acordamos meio sonolento, um tanto descabelado, bocejando, é ou não é, irmãos?
com mau hálito. Todo mundo acorda assim, irmãos. Ninguém acorda diferente. Todo mundo acorda desse jeito. Meio sonolento, meio cansado, meio sei lá o quê, meio descabelado, bocejando. Não importa, irmão, sua condição financeira, se é rico, se é pobre, preto, branco, criança, adulto, velho. Não importa se você é chefe de estado, ou se você é segurança noturno, se você é motorista de aplicativo. Não importa, irmãos. Todos nós acordamos da mesma maneira. Se é uma cama de luxo, aquelas de hotel, sim. Ou se é numa cama simples, irmãos. Ou até mesmo se é numa cama que você dorme. Todos nós, irmãos, acordamos e ficamos um tempo sonolentos. Paramos, respiramos ali, tentando recobrar o alento, tentando entender o que é que nós temos que enfrentar naquele dia. Até que num determinado momento, vestimos o nosso personagem. E então a gente assume o nosso papel na história. O que eu quero dizer é que todas as pessoas são iguais quando acordam. Mas os filhos de Deus, os instrumentos de Deus, eles são diferentes. Eles são diferentes. Instrumentos de Deus têm que acordar de um jeito diferente. O que é que o Senhor está fazendo no mundo que eu, como instrumento, vou participar hoje? O que é que o Senhor está fazendo no mundo que eu, como instrumento, vou participar hoje? Precisamos, irmãos, levantar como instrumentos de Deus nessa terra, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez nesse dia seja o dia que Deus preparou para te usar. Talvez nesse dia seja o dia que Deus preparou para que você mude a história de alguém. Então a gente tem que ser um instrumento nas mãos do Senhor. Não precisa ser habilidoso não, irmãos. Só precisa ter um coração como o de Ananias teve. Ananias teve medo? Sim, provavelmente. Mas ele sabia que aquela voz era a voz do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que falava com ele ali, irmão. Esses dias eu vi um testemunho, um vídeo de uma senhora que salvou um prédio todo. E foram perguntar para aquela senhora como que ela conseguiu salvar o prédio todo. E eu explico a história rapidamente. Embaixo tinha uns comércios, sabe esses prédios que embaixo tem comércio e em cima são a parte residencial, de moradia. E aí aquela senhora, ela simplesmente acordou e falou para o marido, que era borracheiro ou mecânico, não lembro, e falou: amor, precisamos avisar todo mundo para sair do prédio, porque o prédio vai cair. Adivinha, ele riu, né? Para, deixa disso, mulher, que não sei o quê. Precisamos avisar todo mundo que o prédio vai cair. E ninguém acreditava. Mas aquela mulher insistiu, aquela senhora insistiu. E ligou para a polícia, e ligou para não sei quem, e ligou para a Defesa Civil, até que alguém ouviu aquela mulher e foi lá no local da denúncia, que o tal prédio ia cair. Quando chegaram os engenheiros para avaliar a obra, falaram: evacuem rapidamente, porque esse prédio vai cair. E sabe o que aconteceu, irmãos? O prédio caiu. Mas ninguém ficou ferido. Ninguém ficou ferido. E aí perguntaram para ela: como você sabia que o prédio ia cair? Ela disse: porque Deus falou comigo. E eles: mas como você sabia que era Deus e não era a voz da sua cabeça? Ela disse: ai, moço, a voz de Deus é muito diferente. Eita glória! A voz de Deus é muito diferente, instrumento. Ei, Jesus.
Tem um livro que chama o perfil do líder do século 21, do Henry Nouwen. É aqueles livrinhos pequenos, assim, que se você estiver inspirado, uma descansada, assim, você lê ele todo. Para que vocês entendam, ele era um professor de muitos anos e muito requisitado. Dava aula em Harvard, Yale, Notre Dame. E ele dava palestra para tudo que é canto. E um dia ele decide abandonar a sua carreira de mestre ali acadêmico, de palestrante, para servir como capelão numa instituição para deficientes mentais. E como todo lugar que ele se apresentava, o que ele fazia primeiro se apresentando? Ele apresentava o currículo. Então ele dizia: eu sou fulano de tal, sou mestre em tal faculdade e tal, assim. Escrevia os livros e tal, e fazia isso. E por que ele fazia isso? Porque a plateia, os ouvintes, davam crédito para aquilo. Falava: uau, vai ser bom hoje. Temos um especialista falando, precisamos aprender com ele. Só que quando ele chega na instituição de deficientes mentais, irmãos, esses irmãozinhos não sabiam quem ele era, não. O currículo dele não servia para nada. E lá ele foi servir como instrumentos nas mãos do Redentor, irmãos. Precisamos ser instrumentos nas mãos do Redentor, irmãos. Precisamos ser instrumentos de consolo, irmãos. Instrumentos de cura, irmão. Amanhã, segunda-feira, a gente sempre fala, a gente brinca aqui que a bolha estoura. Porque a gente está diante da presença de Deus, diante dos irmãos, cultuando. Mas das 5 horas da manhã a bolha estoura. É vida real. É pressão. É meta. São os desafios. Mas que na segunda-feira, irmãos, essa segunda seja diferente. Que você levante dizendo: eu sou um instrumento em suas mãos. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Xaracataramandarabá. Oh, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme
enche-me até em mim, se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, sonda-me, Oh, Jesus. quebranta-me, Faz tua obra, Senhor. transforma-me, Encontre, Senhor, os teus filhos e filhas. Encontre os instrumentos, Pai. usa-me, Oh, Senhor. sonda-me, Eis os teus filhos e filhas nesta hora. quebranta-me, transforma-me, Cumpra, Senhor, o teu propósito. enche-me, Cumpra o teu bom querer, meu Pai. usa-me, Convida, Senhor, os teus filhos para a tua missão, que é de anunciar o ano aceitável do Senhor. transforma-me, Em nome de Jesus. enche-me e usa-me. Oh, Jesus. Irmão, às vezes você pensa que a missão de ser instrumento nas mãos do Senhor é difícil. Às vezes você pode pensar e falar assim, mas eu sou, o que eu vou dizer? Onde eu tenho que ir, o que é que eu vou falar? Sabe, irmão, que um dia desses aí, eu estava trabalhando, irmãos. E nesse dia eu estava trabalhando em casa. E eu fui tomado assim de uma profunda tristeza. E as coisas não estavam fáceis não, irmãos. As coisas estavam bem difíceis. Estava agitado. Sabe quando as coisas estão agitadas? A alma está agitada. Sabe quando você olha assim para o céu, você fala, Senhor, mas é como um sufocamento. São muitas ondas, é como um afogamento. Parece que você não consegue ficar muito tempo aqui. Até que eu recebi uma mensagem. Era um irmão falando assim: o que você vai fazer hoje à noite?
Não sei. Ele falou, vamos para o jogo comigo? Um jogo de futebol, irmãos, do meu time de coração. Na hora eu já não quis. Na hora eu já falei, eu não, jogo não. Termina tarde, amanhã eu tenho que trabalhar de novo. É cansativo. Esse povo é tudo doido. Vai que arruma uma briga, eu estou bem no meio. É sempre assim, né? Quem é o mais bobo toma azar ali no negócio. Nessa história eu falei, eu sou o bobo, né? Vamos comigo. Eu perguntei para minha esposa, né? Mandei mensagem para ela, que eu sou um homem casado, né, irmão? Não é assim, né? A gente não decide essas coisas sozinho, né? Falei, Camilo, me convidaram para ir pro jogo. E na mesma hora ela disse, você aceitou? Eu falei, eu não, estou te perguntando primeiro. Ela disse, eu aceito. Eu disse, como é que vai ser? Ele disse, tá tudo pago, irmão, já comprei, é só ir. Vamos combinar um horário, a gente se encontra e vamos. Só eu e você, vamos lá torcer pro nosso time. Oh, irmão, não foi nenhum convite espiritual me chamando para orar. Não foi nada assim tão espiritual assim, irmãos. Mas esse irmão, ele não tem noção como ele serviu de consolo para mim naquele dia. Porque ao ver meu time lá, como eu gritava, e gol, e chuta, e gritava, e torcia, e eu me senti como uma criança naquele dia. Porque alguém foi instrumento nas mãos do Redentor, na minha vida aquele dia. E me trouxe uma alegria, e me trouxe um consolo tão grande. Não é difícil ser instrumentos nas mãos do Redentor. Não é difícil ser instrumento nas mãos do Redentor. Basta você ter um coração sensível ao ponto de ouvir a voz dele. Fecha o seu olho aí. Canta a parte como um farol. E a gente termina orando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, está aqui os teus instrumentos. Está aqui, Senhor, os teus instrumentos. Façam deles, Senhor, faça de nós como um farol, Pai, que brilha à noite, como uma flecha que acerta o alvo, Pai, como um farol que brilha à noite. Faça-nos, Senhor, como flecha. Faça-nos, Senhor, instrumentos nas tuas mãos, para consolo, para cura, para exortação, que enquanto ministramos, somos ministrados também, Pai. Encontra o teu povo em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Filho Jesus Cristo, que as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo seja com cada instrumento aqui, cada instrumento que nos assiste, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Sejam cheios em nome de Jesus, igreja. Sejam cheios para a honra e para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos do YouTube, pode apagar a luz. A gente vai encerrar o culto. Mas quem tiver disposto, irmãos, se junta aqui na frente, vamos ter um tempo de oração. Quem tiver disposto.